Oi, sou Cristina Wagner Salvatore, eu trabalho na gestão do Students e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí um convidado, um palestrante fantástico, que é o John Magno. John, gratidão, viu? Muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado pelo convite. John, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu e a sua trajetória profissional e como você acabou se tornando esse palestrante inspirador e fantástico. Obrigado, Kendi. Então, eu nasci aqui em São Paulo, né? Então, na verdade, descendente aí de avós, por um lado, japoneses, pelo outro, meu avô materno é espanhol e minha avó portuguesa, né? Então, eu falo que é a mistura que a gente tem aqui no Brasil, né? Legal. Então, eu sou formado em arquitetura e urbanismo, também sou formado em administração e tenho pós em gestão ambiental, né? E durante aí, minha trajetória, eu participei como voluntário em diversas organizações, né? Então, sou fundador do Instituto Vencer Sustentável, também fui voluntário lá no Bunkyo, na JCI, né, Câmara Júnior, então eu tive a oportunidade de ser presidente local da JCI Brasil-Japão, que está aqui em São Paulo, depois tive a oportunidade de ser presidente nacional da JCI Brasil, depois ocupei cargos internacionais e hoje eu estou como presidente do Senado JCI Brasil, né? Então, sempre participando aí como voluntário nas organizações nipo-brasileiras, né? Sim. E durante a trajetória eu tive, por ter feito esses projetos, ter feito esses trabalhos, eu recebi um convite, né, do Japão, Ministério de Relações Exteriores do Japão, para poder participar do programa Gai Musho, para futuros líderes Nikkeis da América Latina. E na ocasião, quando a gente participou lá, eu tive a oportunidade de ser recebido pela família imperial e também pelo então primeiro-ministro do Japão, né, que na época era o senhor Shinzo Abe. Perfeito. E no grupo eu fui escolhido lá para poder ser o porta-voz do grupo, né? Então a gente teve uma audiência com ele, a gente pôde conversar um pouquinho, né? E aí foi uma experiência bem interessante, eu falo que é uma experiência única, né? É verdade. Ô John, e você começou a estudar japonês também quando era pequeno? Fiz também, né? Fiz ali o Nihongaku, né? Então, ali junto com os meus primos, com o meu irmão, né? Então a gente acabou fazendo. E agora, recentemente, voltei a estudar, né? Realmente, porque como a gente acaba não praticando, acaba esquecendo muita coisa. Então aí eu voltei agora, desde o ano passado, estou estudando aí novamente. Ler e escrever. Isso, ler e escrever. Bacana. Porque realmente é difícil. A gente, qualquer outro idioma, né, a gente tem que continuar praticando, porque senão parece que a gente perde um pouquinho o jeito. Não é que esquece, mas na hora de falar, na hora de escrever, a gente precisa cair a ficha de novo, né? Verdade, a gente acaba ficando enferrujado. Você não pratica, né? E a parte da MAB Academy, né? Então, em 2017, como eu fui presidente nacional da JCI Brasil, eu fui aprender ferramentas e fui ver como que eu poderia me conectar melhor com os membros. Então, eu estava liderando ali mais de 2.000 voluntários. Então, hoje a gente falar pela internet é fácil, mas 2017 não era tão tranquilo assim. É verdade. E a grande maioria dos voluntários, então, fica no sul, né? E aí eu fui procurar uma série de maneiras de me conectar e aí eu vi a ferramenta, né? Eu vi a parte da metodologia coaching. E eu fui estudar e a partir daí eu realmente fui me desenvolvendo cada vez mais, fui fazendo cursos, a parte de mentoria, cursos aqui no Brasil, cursos fora do Brasil, né? E venho aí trabalhando desde 2018, então eu fundei a MAB Academy e a gente vem trabalhando. E aí ao longo desses anos, então, eu desenvolvi um método MAB, que ele é baseado em 4 pilares, que é a questão da melhoria contínua, atenção plena, bons relacionamentos, para a gente conseguir aí os excelentes resultados. Quando a gente fala excelentes resultados, o pessoal fala muito sobre alta performance profissional, né? Só que eu acredito que a gente tem que ter o equilíbrio, alta performance pessoal com alta performance, né, profissional. Então isso que a gente trabalha aí nesse método. Perfeito. E você é uma pessoa que nunca parou, né, Edil? Interessante, viu? Você já sofreu algum bullying quando estava na escola, alguma coisa? Não? Por tamanho, alguma coisa assim? Eu falo pelo tamanho não, isso aí eu sempre tive aí, meus amigos, eles sempre me protegeram lá, sempre resolveram, né? Então isso aí nunca tive esse problema, né? Eu sempre fui a pessoa que fez as piadas com isso, até o pessoal sempre brinca comigo, né? E os amigos sempre protegeram nessa questão. Mas eu sofri bullying até por uma professora, por ser descendente de japonês, né? E eu falo, acho que desde a época ali, como meus pais sempre ensinaram muito bem,
né, eu mesmo acabei me resolvendo ali. Então eu fui, saí da sala, reclamei lá para a coordenadora, na época da escola, né, chegando em casa falei com os meus pais, e a escola pediu desculpas, falou, se acontecer mais algum incidente desse, você pode sair da sala e vir falar direto com a gente, né. E aí, no outro dia, quando eu voltei, era professora no caso, a professora foi lá e falou para a sala toda assim, olha só, o japonês lá foi reclamar de mim lá na diretoria, lá na coordenação. Aí eu saí da sala, já fui falar com a diretoria, né, com a diretora, e no caso aí eles já mandaram embora essa professora, aí veio pedir desculpas e tudo, mas aí depois que você já fez a besteira, né, verdade, eu já tinha sido avisado. Então, o bullying que eu sofri não foi pelos colegas ali, né, foi aí no caso pela própria professora. Então, isso faz tempo, hoje acho que isso já está muito mais difundido, né, divulgado, acho que a gente não tem, acaba tendo alguns eventos, mas acho que bem menos do que tinha antigamente, né. Então era as piadas lá, o japonês, o japa e tal, mas pelo caso da própria professora, pelos colegas não, sempre fui tratado muito bem. Que legal. Quando que você começou ter tido para poder dar palestras? E as escolhas também dos temas? Legal. Acho que essa questão das palestras, né, os treinamentos, eu sempre dei muitas palestras pela JCI, a partir de cursos ali, internos na organização. Eu também tenho a oportunidade, eu sou professor hoje, com a questão do online, né? Então dou aula para uma universidade na Bolívia, dou aula também para uma universidade aqui brasileira, né? E dei aula muitos anos, aí, 7 anos e meio, numa universidade de maneira presencial, né? Bacana. Então essa questão aí de sempre ensinar. E aí a parte dos cursos, como você falou, né? Como que eu comecei a conectar, realmente foi ver todos esses cursos, treinamentos que eu participei, eu acabei pegando assim, o que eu achei que é o melhor de cada uma das pessoas, cada um dos profissionais, cada uma das metodologias. E comecei a aplicar na minha vida. Ao aplicar na minha vida, começou a dar resultado, meus mentorados também começaram a ter resultado, né? E aí realmente eu comecei a conectar as filosofias japonesas, né? Porque as pessoas às vezes pensam, é só uma filosofia, não dá pra gente colocar em prática. Só que eu mostro como colocar em prática. Então a questão do Ikigai, né? Kaizen, Ichigo-Ichie, Motainai, tudo isso como que a gente aplica no nosso dia a dia de uma maneira que a gente pode aproveitar da melhor maneira possível e ter justamente essa alta performance pessoal e alta performance profissional. Para os internautas aí, principalmente os leigos, você pode explicar rapidinho cada uma delas? Rapidinho, então vamos lá. Ikigai, na verdade Ikigai é uma filosofia que ela está muito focada na questão do propósito de vida, né? Veio aqui para o Brasil essa tradução de propósito de vida. Eu prefiro legado de vida. Eu acredito que quando a gente nasce a gente recebe uma tela em branco e aí a gente vai aos poucos ali fazendo os nossos primeiros traços, as composições, aprendendo as línguas, e o nosso grande objetivo, né, é deixar, quando a gente não estiver mais nessa vida, uma grande obra de arte, que é o nosso legado. Então, para mim, o Ikigai está muito mais ligado a esse legado, o que você quer deixar, né, para os outros, mas ao mesmo tempo, a gente não pode pensar só no futuro. É claro que a gente vai criar nossas metas, a gente vai criar os nossos objetivos, mas a gente tem que se divertir durante o processo. Então isso é um pouco do Ikigai, né? A razão pela qual você se levanta todos os dias. Por que você faz o que você faz todos os dias? Por que você faz o seu trabalho, né, sua atividade profissional? Às vezes o grande problema é que as pessoas acabam entrando na rotina, entram no automático. E aí não sabem por quê, né? E tem uma pesquisa que eu acho que ela é muito forte. 76% dos brasileiros estão infelizes com sua atividade profissional, né? Por que acontece isso? Eu acredito que muitas vezes a pessoa entra em uma atividade profissional para ficar lá por um tempo, um período, levantar um recurso financeiro e depois sair. Só que entra na tal zona de conforto. E aí acaba ficando, teve uma promoção, tem a tal da estabilidade, né? Que eu acredito que é uma enganação ali, né? E aí a pessoa acaba ficando ali e por isso que muitas vezes as pessoas reclamam. Então esse é um pouquinho do Ikigai, né? O Kaizen, a gente pode dizer de uma maneira simplificada, é a melhoria contínua. É como você vai melhorar cada dia, né? Um pouquinho lá, você melhora cada dia. Ele teve origem ali nas indústrias japonesas, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, né? Mas hoje a gente consegue aplicar para várias áreas, inclusive para a área pessoal, né? Então isso é um pouquinho. E o Ichigo-Ichie, que é, se a gente for fazer a tradução, uma vez um momento. Então são os momentos únicos. Igual nós estamos aqui hoje, exatamente, é um momento único, né? A gente encontra aí outras oportunidades, mas cada vez é um momento único. Eu falo para as famílias, tem famílias que se encontram todo final de semana, vão almoçar lá todo sábado, todo domingo. Só que cada dia é um momento, né? É uma maneira que você vai estar com as pessoas. Então a gente tem que aproveitar esses momentos, como se fosse o último momento.
Uma vez eu recebi uma frase, né, que eu acho que tem muito a ver com isso, que é assim, não existem, né, despedidas ali, vamos dizer assim, as despedidas que são feitas da maneira correta, né? Então o mundo a gente tem que viver cada dia como se fosse o último, né? Não existem essas despedidas perfeitas, a gente tem que viver cada instante, que a gente nunca sabe quando vai ser o último. Né? Gil, se me permite, então, não é um momento único, porque eu estou hoje com um profissional que foi recebido pela família imperial do Japão. Então, realmente, muita honra, viu? Obrigado, Ken. E pode continuar, vou até lá. Então a gente falou, né, sobre o Ikigai, sobre Kaizen, né, Ichigo-Ichie e Mottainai. Né? Mottainai, quando a gente fala, é a questão do desperdício. Então, a questão da cultura japonesa ela é muito focada no desperdício, né? De evitar o desperdício. Então, aqui no Brasil, a gente vê o tanto que a gente desperdiça. Não só a questão de alimentos, mas o nosso dia a dia também. Quando você acaba não querendo mostrar sua habilidade, não colocar sua habilidade a favor do mundo, você está desperdiçando essas suas qualidades. Está sendo, vamos dizer, egoísta de não colocar essas habilidades em prol do mundo, né? Então, eu falo, a gente não pode desperdiçar a nossa vida, né? A gente tem que realmente aproveitar a nossa vida ao máximo para que a gente possa viver o que a gente precisa viver, né? O que a gente nasceu para viver. Então, vamos lá. Ô, Dilma, nós estamos aí nos finais, tá? Já que você volta outras vezes, você pode deixar teus contatos aqui? Claro, então, né, quem quiser, a gente pode conversar um pouquinho mais através aí das redes sociais, @junmab, tá? Ou através do meu site, www.junmab.com.br. Então, obrigado aqui pela oportunidade. Gratidão, muito bom revê-lo. Obrigado. Internautas, com os agradecimentos, então, a esse fantástico profissional, Junmab, nós trazemos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.